Louvado seja Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. E Daniel, capítulo de número 9. Zacarias 14 e Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler primeiro Daniel 9 e depois vamos ler Zacarias, capítulo de número 14. Tudo bem com a igreja do Senhor? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Zacarias, capítulo de número 14 e Daniel, capítulo de número 9. Daniel 9, verso de número 26 e 27. Quem encontrou Daniel 9 diz amém? Amém. Diz-nos assim, Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e são determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora abre em Zacarias, 2 livros antes de Mateus. 2 livros antes de Mateus. Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 2. Deus falou sobre o dia da batalha do Armagedon. Zacarias 14, 2. Porque aqui é eu, o Senhor, porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas aqui quer dizer estupradas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Apocalipse, capítulo de número 16. Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 16, depois já estaremos orando e os irmãos poderão se assentar. Livro do Apocalipse, capítulo de número 16, verso de número 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, de saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo
para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso de número 16: e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amém. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo possa nos orientar na sua palavra. Amém? Amém. Oremos. Poderoso e amado Pai que está nos céus, mais uma vez nós queremos invocar o Teu santo e bendito nome e pedir que o Senhor possa nos orientar, Senhor. Esta palavra, ó meu Deus, como diz o profeta, fiel é esta palavra, como também disse Paulo, o apóstolo. Esta palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos e nós precisamos de estar atentos a ela. Antes, ó meu Deus e meu Senhor, que se cumpra, ó meu Pai, o momento do soar da última trombeta. Que o Espírito do Senhor possa, meu Deus, despertar a tua igreja por meio desta palavra. Despertar cada irmão, despertar cada irmã, orientando-nos o que o Senhor espera de nós nesta hora final, meu Pai. Esta hora de, como disse o profeta Isaías, em que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Te oramos, meu Pai, te pedimos, fala conosco, no nome do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tome o seu lugar, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vemos aqui o texto de Zacarias 14, que fala que Deus estaria juntando as nações contra Jerusalém. E Zacarias 14:2 diz que a cidade seria tomada, as casas seriam saqueadas e as mulheres estupradas, e metade da cidade sairá para um cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Qualquer pessoa que está acompanhando o que está acontecendo na guerra de Israel com Gaza vai perceber que uma parte desse texto já está se cumprindo. Primeiro se juntou Gaza por meio de Hamas, que essa equipe, ou esse grupo terrorista que quis adentrar em Israel e conseguiu adentrar em Israel. Eu estou acompanhando, irmãos. Vocês não vão conseguir ver isso nas mídias convencionais, mas a Europa está sendo totalmente tomada por um sentimento de ódio contra Israel. É como se tivesse sido jogado uma isca. Israel pegou a isca e eles entraram, levaram uma leva de pessoas sequestradas para os túneis de Gaza, e Israel então pede que solte os reféns. Eles não soltam os reféns. Israel então começa a bombardear os locais os esconderijos do Hamas, as sedes de armamento do Hamas, e eles pedem que soltem os prisioneiros. Eles não soltam. Israel então passa de avião e distribui panfletos dizendo: abandonem a região norte de Gaza, porque nós vamos atacar e destruir todos os pontos de lançamento de mísseis do Hamas e também todos os QGs do Hamas. Saiam daí. O povo não saiu porque o Hamas está segurando o povo, para que os árabes de Gaza não saíssem. Eles continuaram utilizando os muçulmanos de Gaza como escudo humano. Os vídeos que tem na internet, irmão, não é fácil de se ver. Eu sou uma pessoa que, para esse tipo de coisa, eu tenho sangue muito frio. Quando eu digo frio, não é que eu não tenho amor pelas almas, eu digo no sentido de ver. Tem pessoas que, se vê um sangue
Eu conheci um irmão que tirava sangue dele e ele desmaiava, sabe? Isso é muito mole, entendeu? Tem pessoas que, se a pessoa vai almoçar e acontecer alguma coisa, ou uma criança passar mal, alguém vomitar perto da pessoa, a pessoa já não consegue mais se alimentar. Eu não tenho esse tipo de fraqueza, entendeu? Se eu ver uma pessoa rasgada no meio, entendeu? Isso não me perturba a minha cabeça. Isso não perturba a minha cabeça. Não é porque eu sou uma pessoa fria, entendeu? É que isso não me perturba. Eu já lidei com vários tipos de coisa, vários tipos de demônio, vomitando obra de macumbaria. Então chega uma hora que parece que a sua mente se cauteriza para alguns tipos de cenas que para as pessoas seria chocante. Mas mesmo assim, irmãos, as cenas que eu tenho visto dos bombardeios de Gaza são de cortar o coração. Crianças aparecendo sem braço, sem perna, são de cortar o coração. É claro que Gaza, ou melhor, que o Hamas está colocando o povo para isso mesmo, para ver decepação de membros, de órgãos das pessoas, e eles utilizam essas fotos, esses vídeos, para que a imprensa, principalmente a imprensa árabe, além da imprensa mundial, se revolte contra Israel. Agora, o que acaba acontecendo? Está tendo marchas em vários países da Europa, vários. Quem não está em outro planeta, está aqui na Terra e está acompanhando, não digo mídias convencionais, eu não digo Rede Globo, não digo mídias compradas, entendeu? Estou falando, você vê pela internet, entendeu? No Instagram, eu não tenho acompanhado essas notícias pelo Instagram, mas eu sei que alguns vídeos têm sido colocados lá. No Telegram, as coisas aparecem muito mais claras. E do jeito que Israel está atacando, entendeu? Ou Israel ataca ou Israel desaparece, não tem um outro caminho. E a Bíblia diz em Zacarias 14, Deus diz que ele ajuntaria as nações contra Israel. Isso seria no período da batalha do Armagedon. Só que nós vemos aqui em Apocalipse 16, versículo 12, que o sexto anjo tocaria a trombeta e o rio Eufrates iria se secar. Quem viu na internet que o rio Eufrates está se secando? Para que o rio Eufrates se secar? E aqui está dizendo no versículo 12: para dar caminho para os reis do Oriente. Aonde estão as nações, os países que querem o fim de Israel? No Oriente. Zacarias 12, versículo 9 e 10 também diz que Deus vai juntar as nações contra Israel. Mas para que as nações queiram se juntar contra Israel, vai ter que ter um sentimento de ódio, para todo mundo se deslocar, porque isso dá gasto. Deslocamento bélico dá gasto. Lançamento de mísseis, deslocamento de tanques, isso dá gasto, entendeu? Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes. Talvez você entrar naquele canal no YouTube, Hoje no Mundo Militar, entendeu? Se você não gosta de YouTube, conversa com o Sargento César, que ele vai te dar bastante orientações da logística, do gasto que é para você poder transportar, entendeu? Mísseis, foguete, e cada míssil que é lançado é um dinheiro terrível. Então, nem sempre os países querem entrar para a guerra, só que alguns eles entram por causa desse ódio que vai ser criado por Israel. Eu já vou detalhar, vou concluir essa questão aqui. E outros deles, eles não entram, já ao contrário, uns entram, mas outros já não entram, porque sabem que se entrar contra Israel, soldados dos Estados Unidos já estão desembarcando lá em Israel. Não é 10, não é 50 soldados, não. Então, Israel, por providência de Deus, tem a proteção, o auxílio dos Estados Unidos,
que é considerada uma das maiores potências do mundo. Na área de tecnologia para a guerra, entendeu? Os melhores do mundo são Israel e Estados Unidos. Só que, se a comoção mundial for muito grande e o ódio contra Israel for muito grande, eles vão conseguir juntar os países árabes contra Israel. A Europa está tomada de muçulmanos. Tomada de muçulmanos. Se você entrar no Google e colocar quantos muçulmanos tem no país tal, está colocando, entendeu? Na França, quantos muçulmanos tem na Espanha, quantos muçulmanos tem na Rússia. Essa semana, se não me falha a memória, no sábado, ou melhor, já deu semana passada, um território russo que tem um aeroporto foi tomado de árabes que entraram no aeroporto porque ficaram sabendo que um avião com judeus iria desembarcar ali. Casa de judeus na Europa já estão sendo marcadas com a estrela de Davi. Quem viu isso? Só está eu e Ezequiel aqui no meio da terra. Tem mais alguém aqui? Câmbio, terra, chamando os terráqueos. Assim como marcaram os judeus na época de Hitler, assim também estão marcando. Tem um vídeo, os jornais, isso foi publicado nos jornais árabes, entendeu? Está colocando, os vídeos mostram, isso aí não foi algo assim, não é montagem, foi publicado em jornais árabes, casas de pessoas que são judeus, entendeu? Com a estrela de Davi dizendo, aqui, mora um judeu. Para vocês terem uma ideia do absurdo, vocês sabem que os muçulmanos, principalmente os de algumas localidades do Oriente Médio, que eles simplesmente jogam gays de cima do prédio só para ver explodir embaixo. E está cheio de gays fazendo comício a favor do Hamas. Hoje eu vi um vídeo de um gay falando, vocês são doidos? Era um vídeo de um gay. O gay falou, vocês são doidos? Apoiando o Hamas? Se ele pegar a gente, eles cortam a nossa cabeça. Mas é um sentimento, irmãos, de ira contra Israel, que até quem é inimigo do Hamas, ou melhor, até quem o Hamas é inimigo mortal, que no caso são os gays, estão fazendo passeatas a favor do Hamas, com bandeiras do Hamas no corpo. É um ódio que está sendo lançado nas nações, mortal contra Israel. Israel começou como vítima, porque os terroristas entraram, mataram inclusive gente brasileira que estava naquela festa rave lá em Israel. Então mataram gente brasileira, mataram gente alemã, cortaram cabeça de gente. Então, de início, Israel era uma vítima, entendeu? E os povos estavam a favor de Israel, exceto os árabes. Agora, com os ataques de Israel, e eles colocando as crianças como escudo humano, o que está acontecendo? Israel está passando de vítima para vilão. Eles estão fazendo de propósito. Olha o tipo de mente que tem o Hamas. Primeiro, antes de ontem, se me faz memória, ou ontem, antes de ontem, entrevistaram um dos líderes do Hamas e perguntaram para ele assim, o que vocês fizeram 500, se não me faz memória, 500 quilômetros de túneis bem abaixo da terra para proteger os guerrilheiros do Hamas, mas não fizeram bunkers e nem lugares para proteger os habitantes de Gaza. E aí o líder do Hamas falou que aqueles túneis são para nós, entendeu? As Nações Unidas que têm que cuidar do exército do povo. Tipo assim, não estão preocupados com o povo, a gente quer atingir Israel. E se a gente consegue fazer uma comoção mundial contra Israel,
Porque agora estão dizendo o quê? Que Israel está praticando um crime de guerra, que Israel está praticando isso, praticando aquilo. Semana passada os irmãos sabem que um dos foguetes lançados contra Israel, entendeu? Os irmãos, muita gente não sabe, mas 30% dos foguetes que são lançados contra Israel, entendeu? Eles caem em próprio território palestino, porque eles têm muito material caseiro, eles têm material de tecnologia igual ao de Israel. Então, muitos dos foguetes que são lançados caem no próprio território deles. E aí então, explodiu um local que de início disseram que era um hospital, e depois já estão dizendo que não era um hospital, que era só estacionamento do hospital. Cada um está dizendo uma coisa, mas quando explodiu aquilo, já disseram mais do que depressa. Não, explodiu o hospital, morreu 500 pessoas. Como assim morreu 500? Como que consegue contar 500 pessoas? Como consegue saber que foram 500 pessoas que estão mortas e não que morreu 250 e tem ferido 200? Entendeu? Como é que é esse negócio? Entendeu? Como eles conseguem, no meio daquele alvoroço, daquele fogaréu, daquela situação extraordinária, que é uma situação extraordinária, não é uma situação ordinária, é extraordinária. Consegue contar, já sabe quem está morto, quem não está, e morreu 500 pessoas. Entendeu? Ou seja, joga na conta de Israel. Entendeu? Como foi em Gaza, disseram que Israel jogou um míssil e caiu ali. Irmãos, a internet está tomada de pessoas, entendeu? Falando contra Israel. Só que ou Israel age e elimina o Hamas, ou Israel some do mapa. É assim que funciona. Numa entrada do Hamas, entendeu? 250 pessoas mortas e mais de 100 e pouca levada sequestrada. Numa entrada só. Entendeu? Foguetes, hoje pela manhã, de novo, o céu de Israel estava tomado de foguetes e de mísseis. O filho de um dos líderes do Hamas se converteu, não me lembro o nome dele agora, se converteu há muitos anos atrás. Ele inclusive escreveu um livro, se não me engano, em 2010. Ele foi numa incursão contra Israel, ele acabou sendo pego, foi tomado, né? Foi preso, entendeu? Pelas forças de Israel, e depois de ser preso pelas forças de Israel, ele acabou no meio a gente vai falar questionário, quando eles fazem interrogatório, no meio daquele interrogatório, sabe aquele interrogatório amigável, quando você pega um inimigo de guerra, aquele interrogatório bem amigável? No meio disso, ele acabou aceitando entregar alguns planos do Hamas. Depois disso, ele rompeu com o Hamas e ele acabou se convertendo, graças a Deus. E ele estava falando que com 5 anos de idade, as crianças já são orientadas, entendeu? A criar o ódio por Israel. As crianças já são preparadas para odiar Israel. Agora o que está acontecendo? Sexta-feira, eu vi um vídeo, as crianças escrevendo o nome delas no braço, para que se morressem, pudessem ser identificadas. Algumas crianças brincando e outras crianças escrevendo no braço. E hoje eu vi a foto de uma criança que ela apareceu morta e com o nome dela no braço. É dizendo o seguinte: nós estamos preparadas, as crianças dizendo, para morrer. Só que vai ser divulgado que existe um sentimento de ódio para que Israel desapareça do mapa? Vai ser divulgado isso. Vai ser divulgado aquilo que favoreça o mundo que está em conluio, junto, para poder destruir Israel. Agora, tudo isso, irmãos, é uma permissão de Deus. Quando você coloca no YouTube, tem um canal de um rapaz, ele é muito brincalhão, mas tem muita informação no canal dele. O nome do canal, se não me engano, é Almanac X. Você escreve Almanac X e coloca o Rio Eufrates se secou. Ou você coloca no Google o Rio Eufrates
se secando. Gente, será que a igreja não está vendo nada disso acontecendo? Aonde que está a cabeça dos crentes? Vocês vão perceber, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, quando chegasse no período do anticristo, a Bíblia diz que o povo, por ter amor ao pecado, iria rejeitar a verdade e Deus iria enviar a operação do erro. A palavra operação do erro ali no grego quer dizer uma forte ilusão. O povo está tão iludido com os prazeres deste mundo que pode cair um prédio do lado dele. Ele sai andando, mexendo com o celular, não conseguiu nada. O mundo está totalmente dominado por um encanto de Satanás. Seria o momento dos crentes verem os sinais e dizerem: olha, vamos para a escola dominical, vamos para o ciclo de oração, vamos para a mocidade, vamos para o grupo de homens, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos buscar o Senhor. Entendeu? Seria o momento do povo dizer o seguinte: vamos ler mais a Bíblia, vamos se preparar, porque o arrebatamento, irmãos, está às portas. Vários países estão sendo preparados com um ódio mortal contra Israel. Porque eu li Daniel capítulo 9, versículo 27? Porque fala da aliança que o anticristo fará com as nações e também fará com Israel. E Israel vai aceitar essa aliança, mesmo o anticristo não sendo judeu. Já explicamos isso na aula passada. Na semana passada explicamos sobre isso, porque a Bíblia diz em Daniel 9, 26, o versículo que nós lemos antes, que o povo do príncipe destruirá a cidade, e o povo do príncipe destruir a cidade foram as legiões da Síria, porque foi a 5ª legião, a 10ª legião, foram várias legiões que estavam a serviço de Roma, e foi a legião da Síria, do Egito, da Judéia, entendeu? Então tinha sim uma legião da Judéia, mas tinha legiões árabes, e essas legiões árabes a serviço de Roma, que destruíram a cidade e o santuário. E o versículo diz: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Se destruiu Jerusalém e se destruiu o templo, é evidente que não foram os judeus. E o povo do príncipe que destruiu a cidade e o templo, então não é um povo judeu. O anticristo não é judeu. Mas Israel vai aceitar uma aliança, porque imagine, eu poderia ter trazido alguns vídeos para poder mostrar para os irmãos, só um dos vídeos mostrando o tamanho, irmãos, do poder bélico do Egito, entendeu? É um vídeo rápido, de 4, 3 minutos, e são várias nações, vários países preparados, entendeu? O Hezbollah já está preparado, entendeu? Gente, são terroristas preparados e países árabes preparados. Não tem como Israel sobreviver a um ataque em massa. Talvez os Estados Unidos entrando, os Estados Unidos possa conseguir alguma coisa, mas por mais que Israel está com Iron Dome e o Iron Beam, que agora eles estão com, primeiro tinha o domo de ferro, entendeu? E agora tem um sistema a laser, entendeu? Funcionando para poder interceptar os mísseis no céu, porque com o Iron Dome, que o sistema antimísseis, eles estavam tendo muito gasto. Então eles colocaram, já estava em projeto, mas nós já colocaram isso tão rápido, já colocaram esse sistema antimísseis à base de laser para poder destruir mísseis no céu, nos lugares desertos, para não cair sobre a população. Mesmo assim, irmãos, entendeu? Vazaram vários mísseis. Hoje mesmo, vários mísseis passaram, entendeu? Pelo Iron Dome e caiu em Tel Aviv. Irmãos, não tem como. Se isso vindo mísseis de Gaza, e talvez vieram alguns do Líbano, do Hezbollah, talvez venham alguns do Hezbollah, talvez. Então, vindo mísseis só desse lugar, só de 2 lugares, já entrou numa situação dessa. E se lançando mísseis de tudo quanto é canto ao redor de Israel? Para Israel sobreviver só por um meio, ou por uma intervenção divina, que é o que vai acontecer quando vier a batalha do Armagedon, ou por um acordo de paz. E a Bíblia diz que o anticristo fará um acordo, uma aliança, entendeu? Por uma semana, 7 anos,
É uma semana de anos, não é uma semana de dias, entendeu? Aonde está aqui esses são 7 anos? Começou a falar sobre isso semana passada. Apocalipse capítulo 11, abra comigo. Apocalipse capítulo de número 11. Vai falar do tempo do anticristo até que se estoure a segunda parte da grande tribulação. Apocalipse 11, versículo de número 11, versículo número 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Isso aqui é no período da grande tribulação. E deixa, verso 2, e deixa o ato que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo é um ano? Quantos meses é um ano? 12. 12 vezes 2? 12 vezes 2, irmãos? Vezes 3? Vocês sabem comprar ovo, vocês vão do varejão, né? Vocês sabem comprar ovo. Vamos lá. 12 vezes 1? Vezes 2? Vezes 3? 36. Mais 6? 3 anos e meio são 42 meses. Verso número 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que dividido por 30 dias vai dar 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Agora abra Apocalipse capítulo 12, vire uma página, Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Irmãos, 3 anos e meio de acordo com o anticristo e as nações, e depois desses 3 anos e meio, abra Mateus 24. Mateus 24. Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Verso de número 15. O Senhor Jesus, ele repete as palavras de Daniel, Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quando virdes que a abominação está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Deixa eu dar só uma paradinha aqui nesse ai das grávidas. Muita gente interpreta, entendeu, que esse versículo seria para o dia do arrebatamento. Então muita gente ensina ou ensinava que como o bebê vai desaparecer da barriga da mulher, ai das grávidas naquele dia. Não é isso. Esse versículo aqui é quando dá 3 anos e meio de tribulação, não é no arrebatamento. Quando diz ai das grávidas, uma mulher grávida vai ter muito mais dificuldade para poder correr. E nós lemos em Zacarias 14, versículo de número 2, que os povos que virão contra Israel vão forçar as mulheres. Semana retrasada eu vi um vídeo da Record, eles pegam e jogam no YouTube, e eu estava no YouTube vendo um vídeo da Record, eles dizendo, entendeu, que o Hamas, além de entrar nas vilas de Israel, eles estupraram mulheres,
Mataram mulheres grávidas, estupraram mulheres e praticaram necrofilia. Depois, para quem não sabe o que é necrofilia, é quem faz sexo com o defunto, sexo com o morto. Então eles mataram a mulher, entendeu? E depois praticaram sexo, entendeu? O sistema de medicina legal, que seria o IML daqui do Brasil, eles estavam lá e foi feita perícia nos corpos e foi identificado isso, que além de fazer sexo e estuprar mulheres, eles também praticaram necrofilia, sexo com o defunto das mulheres. Por aí você já entende o que quer dizer esse versículo: ai das grávidas naquele dia. E esse versículo não está dizendo no dia do arrebatamento, entendeu? Aqui está dizendo no dia da grande tribulação, quando vai começar a perseguição de Israel, quando o anticristo ele vai quebrar a aliança. E a Bíblia diz: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, a Bíblia diz que o anticristo ele vai profanar o lugar santo. O lugar santo é no templo. Por isso que todo mundo diz que tem que ser construído o terceiro templo. Por isso que todo mundo diz que tem que ser construído o templo em Israel antes de aparecer o anticristo. Por isso que todo mundo fala isso, que tem que acontecer isso daí. Entendeu? Atenção aqui, pode ficar, a Maria dá atenção ali, entendeu? Por isso que todo mundo diz, quem está dando atenção aqui diz amém? Amém? Por isso que todo mundo diz que tem que ter o templo, entendeu? Quem está dando atenção aqui diz amém? Por isso que tem que ter o templo construído. Não tem como o anticristo profanar o templo sem existir o templo. Mas não que tem que primeiro ser construído o templo para depois aparecer o anticristo. Não. Porque se o arrebatamento acontecer hoje, em 4 meses esse templo pode ser construído. Entendeu? Israel tem tecnologia de sobra para construir esse templo em 4 meses. E judeus americanos já notificaram que quando for poder construir o templo, eles vão mandar recurso para que em 4 meses se erga esse templo. Então, ele fala o seguinte: não vai acontecer arrebatamento, porque ainda não foi levantado o templo em Israel. Tira isso da sua cabeça. A Bíblia não diz que primeiro tem que construir o templo para depois acontecer o arrebatamento. A Bíblia só diz, a única coisa que a Bíblia diz é que o anticristo vai profanar o lugar santo. Entendeu? Só que quando ele vai profanar o lugar santo? Depois de 3 anos e meio é que ele vai quebrar a aliança. Nós temos em Daniel 9:27 que na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. Então, depois de 3 anos e meio é que ele vai profanar o templo. Então pode acontecer o arrebatamento da igreja, entendeu? Depois ser construído o templo, para depois de 3 anos e meio do arrebatamento, aí então o anticristo profanar o templo. Quem entendeu diz amém? Porque tem muita gente que fala o seguinte: não, o arrebatamento não vai acontecer ainda não, porque não construíram o templo ainda. Tira isso da sua cabeça. Se você tem ouvido pregadores falar isso na internet, e é por isso que talvez você está com a sua vida acomodada, que você não ora, não jejua, não lê Bíblia, pegou uma bronca da Bíblia, pegou a raiva da Bíblia, talvez se é por causa disso, volta a amar a Bíblia, volta a jejuar, volte a orar, porque o arrebatamento pode acontecer no meio desse estudo. Você creia ou não creia, pode acontecer no meio desse estudo. O mundo está preparado, e o que faltava, irmãos, é que tivesse realmente motivo de ódio das nações contra Israel, para que o anticristo tivesse que fazer uma aliança, entendeu? Das nações, entendeu? A favor de Israel. E o cenário já está montado. Irmãos, são passeatas, não é de 500 pessoas. Você perde de vista. Eles filmam com drone. Gente, é milhares e milhares de pessoas em cada lugar da Europa e do Oriente Médio. São multidões querendo o sangue de Israel. E muita gente acha: não, é exagero. Basta ver o que aconteceu nesse aeroporto do território russo. Entendeu? Só ficaram sabendo que ia descer um avião vindo de Israel, irmãos, e o povo já entrou em alvoroço, entendeu? Para poder pegar os judeus que chegariam. Já está tendo
brigas e discórdias em vários lugares por causa dos judeus e por causa do Hamas. O que mais falta para nós podermos acordar? Muitos de nós, irmãos, estamos lendo a Bíblia. Eu vou dizer o que Jesus Cristo disse em Mateus 24. Ele disse, porque a vinda do Filho do Homem, sabe como foi nos dias de Noé, que os homens bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, diz a Bíblia, e veio o dilúvio, e não perceberam, a Bíblia diz, não perceberam, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. A igreja, Jesus falou o seguinte, o dia do arrebatamento vai ser igual foi nos dias de Noé. Então ele faz duas comparações com os dias de Noé e com os dias de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o povo estava lá praticando tudo quanto é tipo de orgias pecaminosas em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz até que Ló saiu de Sodoma e Deus mandou o fogo do céu. Entendeu? O que tinha nos dias de Noé? O povo comia, bebia, casava, estava em casamento. O que quer dizer com isso? É pecado comer? Não. É pecado casar? Não. É pecado se dar em casamento? Porque um vai casar, outro vai se dar em casamento. É pecado casar? Não. Por que Jesus usou esse termo? É porque ele disse que o povo está vivendo tranquilo. Noé falando, a Bíblia diz que não era, a Bíblia diz em 2 Pedro que não era pregador da justiça. E Noé pregava e o povo não estava nem aí com o que Noé falava. Então Jesus ele faz duas comparações. Primeira, ele diz, porque será como nos dias de Noé. A segunda ele compara com Sodoma. Abra Apocalipse capítulo de número 11. Apocalipse capítulo de número 11. Quando eu comecei a estudar escatologia em 1993, eu não conseguia entender esse versículo. Para mim não tinha lógica. Se nós vamos ler agora em Apocalipse capítulo 11. Para mim não tinha lógica. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Versículo 3 em diante. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Está dizendo que tem poder para fechar o céu, versículo 6, para que não chova nos dias da sua profecia. Que profeta fez isso? Que profeta fez isso? Versículo de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E ficará o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Onde Jesus foi crucificado, irmãos? Sim, em qual cidade? Em qual cidade de Israel Jesus foi crucificado? Terezinha. A multidão dos anos está a sabedoria, como disse Jó. E a Bíblia diz que o corpo deles, das duas testemunhas, ficaram mortos na praça da grande cidade que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Presta atenção. Primeiro,
no versículo de número 6, que fala que essas duas testemunhas têm poder para que feche no céu e não chova. Eu estou vendo um monte de gente falando na internet que esta pessoa é Elias, uma das testemunhas. Irmãos, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 52, que carne e sangue não pode dar ainda do céu. Que para a gente poder entrar no céu, nosso corpo será transformado de mortal para imortal e de corruptível para incorruptível, porque carne e sangue não pode dar ainda do céu. Elias estava aqui na terra, Tiago diz em capítulo 5, Tiago fala, Elias era homem sujeito aos mesmos pecados que nós. Elias era pecador, como nós somos, por mais que ele era pecador. E Elias, ele foi arrebatado, levado para o céu, arrancado da terra e levado para o céu. Como que Elias tem que entrar no céu? Ele tem que receber um corpo glorificado. Um corpo glorificado é um corpo imortal. Imortal é a qualidade de quem não morre. Infinito é a qualidade do que não tem fim. Imoral é a qualidade do que não tem moral. Imortal é a qualidade do que não morre. Imortal não tem como se matar, é imortal. Não tem como matar o que é imortal. Como que pode ser Elias? Se Elias subiu, Elias não morreu. Elias subiu e foi arrebatado ao céu. Não tem como o corpo dele passar o primeiro céu, o segundo céu e chegar ao terceiro céu com esse corpo. Entendeu? Primeiro que esse corpo humano não aguenta. Entendeu? A gente, irmãos, eu não sei, nós fomos para Salvador agora, mês passado. Irmãos, antigamente não acontecia isso, mas a minha esposa já começou a mascar bala, que precisa de marcar bala, chiclete, entendeu? Por causa do efeito, quando você começa a dar altura por causa do efeito que dá no seu ouvido, e o meu ouvido parecia, o tímpano da Leia foi perfurado, da Leia, a esposa do Josias de Iturama, e o meu ouvido parecia que ia perfurar, entendeu? Isso porque você pegou, às vezes você pega ali 11 quilômetros de altura, como é que você vai atravessar o primeiro céu, o céu das nuvens, depois o céu das estrelas, para chegar no terceiro céu? Não dá conta. Entendeu? Tem que ter um corpo glorificado. O corpo glorificado, ele é imortal. Imortal não morre. Saindo das duas testemunhas, que quem quiser sabermos quem são as duas testemunhas, eu vou dar uma dica. Não dizima, não oferte, fala mal dos outros, murmure, xinga, tenha mágoa, tenha inveja, seja sensual, seja desobediente, e você vai conhecer as duas testemunhas. Seja imoral, sensual, veja pornografia, brigue, xingue, prepare-se e você vai ver quem são as duas testemunhas. Eu não estou preocupado em quem serão elas. Mas aqui no versículo de número 8, diz que o corpo de Deus vai ficar na cidade, morto, na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Irmãos, na minha cabeça, às vezes a gente tem que fazer algumas viagens. Depois que nós fomos para Israel, entendeu? Eu voltei maravilhado da viagem, mas ao mesmo tempo eu voltei triste, porque eu não imaginei que tinha tanta sensualidade em Israel. Eu imaginava que você veria praias com pessoas, sabe, diferentes, entendeu? Não pessoa teria de túnica na praia, porque hoje em dia só o povo muçulmano, que em alguns países usam roupa semelhante à túnica, mas eu não imaginava tanta humanidade. Depois comecei a pesquisar na internet. A maior passeata LGBT do mundo é em Tel Aviv, Israel. Aí você vai entender, porque o versículo diz que as testemunhas vai estar mortas na cidade que espiritualmente se chama Sodoma. Irmãos, cada versículo está preparado para se cumprir. Israel já está igual Sodoma. Pastor, está exagerando? Eu tenho vídeos no meu celular, que está sendo usado agora, não tem como mostrar. Entendeu? Eu tenho vídeos de soldados gays israelenses. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo? Mas pastor, todo lugar tem soldado gay? Sim, mas eu estou falando de soldado gay em Israel.
Soldado em todo lugar é normal você ter. Entendeu? No Brasil tem, todo lugar tem. Mas em Israel, soldados gays israelenses. Vocês têm uma ideia de como o mundo está preparado, detalhe por detalhe, versículo por versículo. O que volta a acontecer? O arrebatamento. Senhor, a gente pensa, semana que vem a gente continua. Irmãos, a igreja está dormindo demais. Você vai ter que ficar no arrebatamento para você acordar. Você vai ter que ficar no arrebatamento para você poder acordar. Porque, irmãos, parece que vai cair, irmão, um foguete do Hamas do lado da pessoa, irmão. Vai estourar um buraco de 4 diâmetros. Entendeu? 4 diâmetros. 4 por 4 por 4. Um buraco de 4 metros de diâmetro. 4 metros de diâmetro do lado da pessoa. E a pessoa não acorda. Continua como se não tivesse acontecido nada. Ele continua sem orar. Ela continua sem jejuar. Ela continua desobediente. Ele continua tribulado. Irmãos, o que precisa acontecer? Eu estou de boca aberta de ver com detalhe por detalhe do que Zacarias falou, do que Daniel falou, do que os profetas falou, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Agora preste atenção, como que Israel, que tem um dos melhores sistemas de segurança do mundo, não consegue ver o Hamas rasgando a cerca e entrando para dentro de Israel? Como isso? Alguém consegue me responder? Porque Israel tem o melhor sistema de segurança do mundo, irmãos. É uma coisa fantástica. Entendeu? Quando vocês quiserem falar sistema de segurança, sistema de espionagem, entendeu? Em 1976, vocês souberam o que o Mossad fez, que é o sistema de espionagem do Serviço Secreto de Israel? Entendeu? Se você colocar no YouTube, colocar assim, resgate em Entebbe, o que Israel fez sem existir Google Maps, sem existir sistema de foto digital, sem existir internet, sem existir aviões com autonomia? Eles atravessaram de Israel, foram até na África, resgataram 105 ou 102 pessoas que estavam sequestradas pelos árabes, por muçulmanos, resgataram e levaram de volta. Irmãos, isso, não estou falando que isso aconteceu agora no ano passado, se eu não me engano foi, não me lembro se foi 78, é muito antigo, irmãos, é muito antigo, entendeu? Você nem sonhava que existisse celular, entendeu? Não tinha condições de contato como se tem hoje, entendeu? Era tudo, era como se fosse homens da caverna. Aí você põe assim no YouTube, resgate em Entebbe. É fantástico. Tem um filme que fizeram, deixa o filme de lado, vai para o documentário. As pessoas que sobreviveram, entendeu? Eles vão colocando fotos e vídeos de tudo o que ocorreu, entendeu? É extraordinário. Desde 1900 e Dom Pedro I, que Israel já tem um sistema de segurança, sistema de ataque, entendeu? O sistema de espionagem de Israel. Eles saíram em busca de um dos homens que participou do sistema de Hitler, entendeu? Matando judeus. Eles saíram, esse homem estava escondido na Argentina, eu não me lembro se foi em 1968, irmão, tempo de foto branco e preto, entendeu? Eles saíram de Israel, entendeu? O sistema Mossad, que é o sistema de espionagem de Israel, eles saíram, descobriram onde estava esse homem, encontraram ele na Argentina, entendeu? Conseguiram entrar lá, entendeu? E sair com esse homem e levar ele para Israel para ser julgado e morto em Israel pelo tanto de judeus que ele tinha matado. Mas isso não foi agora, 5 anos atrás. Israel tem um dos sistemas de espionagem e de segurança, um dos mais avançados do mundo. Não tem como entrar essa leva de homens do Hamas pela cerca que divide Israel da faixa de Gaza e entrar
e levar esse tanto de gente sequestrada. Foi facilitada essa entrada? Como que esse povo entrou? Houve uma permissão de Deus. Não importa se foi facilitada ou não, houve uma permissão de Deus. E nessa permissão de Deus, a igreja está dormindo. Eu, no teu lugar, eu falo assim, isso aí é psicologia do pastor, para mim ficar mais crente. Eu sei, já captei a psicologia do pastor. Pense o que você quiser. E fique para conhecer o anticristo, se você quiser também. O meu papel de pastor é te alertar. Como você vai querer agir? Não, amanhã eu vou continuar comendo igual um doido, tomar 3 garrafas de café. Eu, 4 horas da manhã, estou tomando 3 garrafas de café. Vou comer igual um doido, na hora do almoço, na hora da janta, então eu vou comer 4 x-tudo. E pastor, não vai entrar na minha mente não. Pastor talvez está tentando fazer o jejuar, tentando fazer o orar, tentando fazer a minha Bíblia. Pastor, não vai entrar na minha mente não. Que Satanás entre na sua mente então. Se você não quer o pastor que te ama na sua mente, que Satanás entre na tua mente. E se prepare. Você vai ver o que vai acontecer aqui nessa terra. Jesus Cristo falou o seguinte: porque haverá aflição nessa terra. Ele disse, como nunca houve desde que existe o mundo. Tome muito cuidado. Quando você sair daqui dessa porta para fora, ali é um outro mundo. É um mundo editado. Você vai chegar na sua casa, você vai ver o Instagram, vai ver redes sociais, é um outro mundo. Transporta você para Alice no País das Maravilhas. É um outro mundo. Você vai esquecer tudo o que você ouviu aqui nessa noite. O mundo é preparado para isso. O sistema de algoritmo, tanto do YouTube como do Instagram, como das redes sociais, ele é assim. Você viu um vídeo, ele já detectou o que é o seu interesse. Faz um teste hoje à noite. Coloca assim, como rebocar uma parede para o YouTube. Os próximos vídeos embaixo vai sair um monte de vídeo sobre sem você pedir. Você vai abrir o primeiro vídeo e ali embaixo vai sair um vídeo atrás do outro. Entendeu? Fiz a minha casa sem auxílio de PT, mas um monte de coisa, porque ele já detectou o que você quer. É um sistema de algoritmo para poder te prender viciadamente naquilo e tirar você da Bíblia, da oração e da presença de Deus. Desculpe o que eu vou dizer, irmãos, mas é um sistema satânico, para que você não tenha tempo nem de ler a Bíblia, nem de orar e nem de fazer nada que seja espiritual. É o mundo preparado para deixar pessoas no arrebatamento. Feche os olhos e ore comigo. Poderoso e amado Pai que está nos céus,